Olá, meu povo, tudo bem? Vamos para a pílula do dia? Mais um capítulo, eu já acabei o livro, mas é importante a gente reler e memorizar, né? Então, eu distribuindo conhecimento, eu desperto curiosidade em vocês e ainda ajudo a autora a vender os livros, né? Vamos lá, vamos iniciar hoje o capítulo 6. O capítulo 6 chama Vá além da sua lealdade invisível. Estamos falando sobre lealdade invisível há algum tempo já nesse canal, nessa rede social, né? Que eu estou migrando para uma outra rede, porque nem todo mundo usa essa rede aqui. Não sei se eu posso falar os nomes, então vocês entenderam. Vamos lá. Lealdade invisível. A autora aqui, ela dá o exemplo de um menino, de um filme, na verdade. E aí, nesse filme, a família fala assim, você pode ser o que você quiser, menos músico. Você não pode trabalhar com música, porque quem trabalha com música não presta. E aí, esse menino chama Miguel aqui no livro, e ele tem um dom natural pra música, mas ele nunca entendeu o porquê. Ele tem um ídolo, e ele não pode mostrar para as pessoas que ele tem um ídolo, que ele gosta muito de música, porque as pessoas vão apedrejar ele. Então ele tem que seguir a vida normal e outra profissão. Em determinado momento, um desenrolar da história aqui também, eu também já resumindo o livro, que ela resumiu, o menino descobre que esse ídolo dele era o avô dele. E esse avô dele abandonou a sua avó. Então, na cabeça da família, era errado ser músico porque, como o avô abandonou a avó, você também vai embora, você também vai ser mau caráter ou ter qualquer outro tipo de problema porque você mexe com música. Então, o quê? Uma crença, tá certo? Não precisa necessariamente ser assim, não precisa necessariamente as pessoas enfatizarem, colocar que é água na água, pedra na pedra e pronto, não há mudança, sabe? Nós estamos em um processo de evolução constante. Então, a cada dia, a gente aprende um pouquinho, né? Por que eu tenho que cometer o mesmo erro que o meu antepassado se hoje eu tenho consciência disso? A partir do momento que você não tem consciência, é uma coisa, é normal, é genético você repetir esse tipo de coisa. Mas se você adquiriu a consciência e você não quer repetir, por que você tá repetindo? Vamos lembrar daquela frase de que adultos fazem o que é necessário e só crianças fazem o que querem? Muito obrigada. Um outro exemplo que a autora dá aqui de crenças é sobre empréstimo de dinheiro. Gente, eu, Catarina Salles Sarquet, já tomei um golpe de um namorado que a gente terminou e ele nunca me pagou. Eu já não gostava de emprestar dinheiro. Depois desse dia, nunca mais. Não empresto, eu tenho essa crença. Ai, não empresto. Não empresto cartão. Quando eu empresto, eu já me borrando de medo. Ai, mas você não confia? Nem pra minha mãe eu quero emprestar. Nem pra minha mãe eu falo se eu tenho ou não tenho limite de cartão. Porque eu tenho crenças com dinheiro que eu preciso trabalhar. Então eu tô num processo de evolução também. Porque eu vou ficar sofrendo a vida inteira por causa do dinheiro? Não pode. O dinheiro ele tem que vir, ele tem que ficar, ele tem que render e tem que ser tranquilo. Eu quero ter uma vida que se eu emprestar o dinheiro pra alguém, eu não vou precisar desesperada ficar cobrando. Eu emprestei porque eu podia. Se não chegar de volta, tá tudo certo. Às vezes a pessoa precisava mais do que eu. Um dia eu chego lá. Mas vamos. Essa exemplo aqui que a moça deu, da autora, foi de uma aluna que ela tinha. E essa aluna dela teve 2 filhas. E ela ensinava as filhas dela que não podia emprestar dinheiro. Era errado emprestar dinheiro. Mas por quê? A gente pensa assim, nossa, você tem um irmão, você vai fazer o que você pode pelo seu irmão, né? Porque é ali do seu sangue. A gente geralmente é criado a se ajudar, a se amar. Mas era muito estranho isso. E essa aluna tomou um golpe do irmão. O irmão pegou um dinheiro emprestado e ele nunca devolveu. Ele ficou muito bem de vida depois e nunca devolveu esse dinheiro pra ela. E ela não conseguia cobrar. E aconteceu a mesma coisa com os pais.
Os pais pediam dinheiro emprestado, ela emprestou, mas ela não podia cobrar porque eram os pais dela. Deu a vida e ela precisava do dinheiro. E os pais nunca pagaram. Então, na cabeça dela, era errado emprestar dinheiro e, consequentemente, porque você vai tomar um golpe, e, consequentemente, ela ficou com uma crença de cobrar o outro. Ela não conseguia cobrar, ela começou a fazer alguns atendimentos, ela tinha uma determinada profissão, e ela tinha dificuldade de cobrar, então ela tomava constantes golpes, porque ela não conseguia se alinhar e se adequar nesse padrão. Então, como assim? Como aconteceu várias vezes com ela, normal, ela não vai querer, ela vai evitar isso. Mas ela começou a ficar empacada nessa dificuldade porque ela não conseguia simplesmente cobrar. Ela tinha essa dificuldade, essa trava, e às vezes, mesmo que ela cobrasse, talvez a pessoa desse o golpe nela. Ela vai ter que trabalhar aqui o seu subconsciente, aquela informação que foi registrada, para que as coisas comecem a acontecer de forma... Então pense sobre isso. Quão leal você é à sua história familiar? Lembra que falamos sobre compromissos transgeracionais? É possível que indivíduos carreguem dívidas emocionais e morais em relação ao que aconteceu no passado, em gerações anteriores, e o fazem mesmo sem saber disso. Então, lembra que falamos sobre tomar consciência? Vamos continuar dessa parte. O que você está honrando? Você provavelmente vai colher as consequências disso, né? Não tem como plantar banana e colher abacate, né? Mesmo sendo inconsciente, tudo tá ali no nosso campo quântico. São as lealdades invisíveis, nem sempre identificadas por nós conscientemente, mas apresentadas por meio do nosso comportamento. Então, vou ler aqui um exemplo prático disso. Uma mulher preparava um peixe para o jantar, até que a filha, curiosa sobre o modo de preparo, perguntou: Mamãe, por qual motivo você sempre corta a cabeça e a cauda do peixe antes de cozinhar? Sem pensar muito, logo a mãe respondeu: Não sei exatamente, filha, mas era assim que a minha mãe fazia, e sigo o que aprendi com ela. Muito curiosa, a menina foi até a casa da avó, com o objetivo claro de descobrir por qual motivo o peixe tinha a cabeça e a cauda retirada. Chegou lá e questionou a senhora: Vovó, estou com uma dúvida importante. Por qual motivo você sempre cortava a cabeça e a cauda do peixe antes de cozinhar? E ela respondeu: Ah, meu amor, eu cortava a cabeça e a cauda do peixe porque a minha panela era muito pequena. Então, para ele caber, eu precisava tirar essas partes. Percebe como a gente reproduz coisas que os nossos pais e os nossos avós faziam sem questionar? Isso aqui era um ato de dificuldade. A panela dela era pequena, provavelmente ela não tinha outra, era assim que ela fazia. A filha dela aprendeu a fazer assim, mesmo ela tendo uma condição melhor, uma panela maior, talvez um fogão melhor. Mas ela sempre fez assim. Por quê? A gente não pode mudar as coisas, mudar o jeito de ver a vida, mudar o jeito de se comportar, de se vestir, de trabalhar, de cozinhar. Tá certo que algumas manias a gente tem aquela coisa do coração, aquela coisa nostálgica, né? Agora, tem atos que são de escassez. Por exemplo, por que você sempre coloca farinha? Eu cresci comendo farinha no feijão. Mas era pro feijão render. Tem certeza que você gosta de farinha? Você não precisa comer farinha. Você come porque você cresceu comendo e porque você aprendeu a gostar. Mas você sabe que isso era um ato de escassez? Por isso que a sua mãe ou a sua avó colocava na comida? Não era só porque gostava, porque era nordestino ou algo do tipo? Então, assim, a gente tem que questionar os padrões, questionar as coisas da nossa vida, entendeu? Por quê? Não deixar os outros pensar por nós. Nós temos que pensar. Senão a gente vai no efeito manada. E aí a gente vira média. A gente vira estatística. E por que não sair fora da bolha? Né? Furar essa bolha, sair da estatística. Padrão de repetição muito comum é algo passado de geração em geração. Lealdade sobrepõe sonhos, metas, objetivos e vontades. Sabe por quê? É simples. Romper é atrair. Quando rompemos uma lealdade, é como se estivéssemos traindo as nossas origens. Vamos romper. A partir de agora, você viu esse vídeo, você vai fechar o olho e falar assim: lembra que eu postei ontem a atividade? Você perguntou lá pro ChatGPT quais eram as suas crenças? Tendo consciência disso, você vai falar assim: hoje eu me livro da crença tal, hoje eu sou merecedora da coisa tal, hoje eu posso conquistar a coisa tal, seja o que for na sua vida, um trabalho, uma vida financeira, uma viagem, porque nós somos capazes. O importante é a gente cuidar da nossa estima, tá certo? Sentirmos dentro de nós é uma necessidade enorme de evitar a traição
para que possamos fazer parte. Termos o sentimento de pertencimento. Importantíssimo falar sobre pertencimento, porque nem sempre a gente vai pertencer a um grupo, a um lugar, ou a família te aceitar, ou no trabalho você ser reconhecido. Às vezes você tem que bater no peito e falar, eu sou eu e pronto. E você aceitar a sua individualidade, porque nem sempre você vai querer se encaixar pra ser aceito dentro de um grupo. E mesmo que seja, será que até quando você vai se encaixar? Às vezes é tranquilo você se encaixar ali, você se dá bem com aquelas pessoas e beleza. Mas e quando não? A gente tem que pensar sobre isso, né? Mais uma coisa, gente, anotem todas essas coisas que a gente vá conversando, leia o livro e vai fazer bem pra sua vida, vai fazer bem pro modo como você faz as coisas, sabe? Seja passar a beber a água numa taça, até não tomar mais o café no copo de requeijão, porque você merece tomar numa xícara limpa e bonitinha, sem rachadura, tá bom? Vamos se merecer, se dar o reconhecimento, se dar a devida importância, não deixar a louça melhor pra quando vir a visita. Por favor, gente. O ponto aqui é, lealdades invisíveis existem no seu sistema familiar e você precisa descobrir quais são. Depois, precisa avaliar os riscos de romper ou não com essas lealdades. O que você ganhará? O que perderá? Escreva. Vai pensando. É preciso colocar na balança os pontos positivos e os negativos para entender se está preparada para o que virá. A lealdade a está impedindo de prosperar e é a hora de deixá-la no passado, tá? Então, aquela história lá, concluindo, do avô que foi assassinado, um exercício que foi feito em terapia é: vô, eu amo você e amo a história da nossa família, mas escolho deixar o que aconteceu no passado para poder seguir em frente. O que vamos fazer daqui pra frente? Adianta olhar o passado? É importante você ter conhecimento pra você fazer diferente. Mas não vai mudar. O que foi feito já foi feito. Agora, o que eu vou fazer sobre isso? Eu vou ficar aqui chorando? Não dá, né? Não dá. Nem sempre você precisa verbalizar, tá? Às vezes você pode fazer uma meditação, colocar a música que você mais gosta, fechar o olho e se permitir sentir, se permitir repetir as palavras. Eu, a partir de agora, necessito seguir em frente, eu aceito a história da minha família, eu aceito o lado A, eu aceito o lado B, eu entendo, eu tomo a força de vocês e a partir de agora eu sigo sozinha. Gente, façam constelação familiar. Importantíssimo a gente ter conhecimento sobre nossa ancestralidade, sabe? Sobre coisas que a gente nem tem conhecimento. Às vezes um aborto que você não soube que a sua avó teve, sabe? Às vezes nem a sua própria avó soube disso. Coisas assim aparecem na constelação familiar. Indico pra todo mundo. Tem que fazer meditação, tem que parar 5 minutinhos do seu dia e pensar realmente na sua vida. Não dá pra gente só viver no automático, pro trabalho pra casa, do trabalho pra cá. De vez em quando dá tempo de fazer um cardiozinho na academia, de vez em quando dá tempo de você tomar uma cervejinha no churrasco e acabou. A vida não é só isso, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, é fazer exercícios. E, assim, eu acho importante verbalizar. Você escutar a sua própria voz, gravar um vídeo e se ouvir, ou conversar com alguém. Eu acho que quando a gente põe pra fora, isso realmente se concreta. Não que o só pensar não vai funcionar. Funciona, mas você precisa sentir as palavras. Não é só, falei. Fala com intensidade, com o que você realmente quer. É emoção, é desejo, tá bom? Levando para o seu coração com uma possibilidade de fazer diferente, romper barreiras, avançar e seguir em frente. Então, é o que eu acabei de falar. Sinta, tá certo? Decidir romper é importante ressignificar com amor e gratidão. Gratidão. Vou fazer um vídeo só disso, tá bom? Pela história que aconteceu, mas não funciona mais pra você. Não funciona pra você, você deixa pra trás. Assim, tenho certeza de que você dará mais um passo adiante em relação à prosperidade. Para deixar a lealdade no passado, é preciso estar disposto a construir uma nova história a partir da dificuldade, apesar dela. Tá certo? É isso, finalizei o capítulo 6 e volto em breve. Um beijo.